Estou lendo na versão de Almeida, corrigida e fiel. Almeida, corrigida e fiel. Lucas 7, verso 6, diz: E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso mesmo, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isto, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Nós vemos aqui, irmãos, um texto tão conhecido da cristandade, que fala de um centurião, um oficial romano, que tinha sob sua tutela, sob o seu comando, outros guardas, outros militares, provavelmente em torno de 100 soldados. E ele disse aqui: olha, eu preciso de uma ação de Deus. O meu servo, o meu criado, ele não está bem, ele está doente, está enfermo, está mal, e eu preciso de um milagre. E ele fala isso, essa mensagem ou esse pedido chega até Jesus. E é interessante, eu não li, mas eu peço você que leia os versos anteriores, que dizem que as autoridades de Israel tomaram partido e disseram: ele é digno que faça isso, porque esse homem ama a nossa nação e ele mesmo nos construiu a sinagoga, então ele é digno que o Senhor atenda. Evidentemente que Jesus não estava medindo dignidades. O milagre não se processava por quem merecia, porque é por graça. Não fala do nosso merecimento, embora nós queiramos receber, desejamos receber, mas não é porque merecemos, é por puro amor e pela graça do Senhor. E Jesus então se dispõe a ir, mas percebendo que Jesus estava vindo, eu não estou dizendo que ele viu, mas isso chegou até ele. Ele envia amigos para dizer a Jesus: olha, Senhor, não precisa vir. Eu não me acho digno, eu não acho merecedor nem que o Senhor esteja debaixo do meu teto. Mas basta somente que o Senhor diga uma palavra. Irmãos, não há como ler esse texto de coração aberto. Não há como ler esse texto envolvido na unção do Espírito Santo e não ser impactado por ele. Porque o homem diz uma palavra, ele não disse uma oração, ele não disse uma frase, ele disse uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo, ele vai ser curado. E ele explica porque acreditava assim. Ele explica o motivo dessa confiança. Ele diz: eu também sou um homem que tenho autoridade, estou sujeito à autoridade, eu convivo com ela perpassa o meu viver. E eu digo a um dos meus soldados: faça isso, vai para cá, vai para ali, vem. Aquilo que eu digo é obedecido sem questionamento, aquilo que eu digo é cumprido. Então eu entendo que o Senhor também é um homem de autoridade, mas é uma autoridade diferente. Note, ele havia construído a sinagoga, era um homem que amava Israel, então é bem provável que era alguém que estudava a palavra de Deus, que se interessava em ouvir a palavra de Deus. Eu poderia até dizer que praticamente era um homem convertido ao judaísmo. Os próprios judeus davam bom testemunho dele, ele merece, é um homem bom,
é um homem voltado para as coisas de Deus. E ele entendeu uma coisa, irmãos, que o povo de Israel não tinha percebido ainda. Não tinham se atentado para o poder que Jesus estava ali exercendo. E aquele homem exemplifica de maneira linda, simples, direta. Ele diz: o Senhor tem autoridade. Se o Senhor mandar, vai acontecer. E eu gostaria de começar hoje te fazendo uma pergunta. E como sempre eu faço, queria que você compartilhasse isso com alguém ao seu lado. Pergunte também. Eu pergunto a você e você repassa a pergunta a essa pessoa. A palavra de Deus ainda vale na sua vida? Essa é a pergunta. A palavra de Deus ainda vale na sua vida? Ela é suficiente para você? Há um tempo atrás alguém me perguntou e fez um questionamento ministerial: pastor, por que vocês deixaram de fazer campanhas? Aquelas campanhas que tinha no começo da igreja. Nós fazíamos campanha da família, campanha de libertação, campanha disso, campanha daquilo, aquilo outro. Por que a igreja abandonou essa prática? Você não vai me ouvir criticando a quem faz, porque não se trata disso. Mas chegou para mim um entendimento, irmãos, e eu observei que a igreja estava caminhando para uma espécie de idolatria. Porque nós fazíamos campanha, o intuito era evangelístico. Era trazer pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam o poder de Deus, e que essas pessoas pudessem experimentar o poder de Deus, e através disso se sentirem tocadas e envoltas pela presença do Senhor e se entregarem a Cristo. Mas ao invés disso acontecer, estava havendo um sentido inverso. Os que já tinham se convertido estavam abandonando a fé pura, simples, para tentar fazer da fé algo tangível, algo palpável. E entenda, a Bíblia Sagrada diz que a fé, ela não está ligada ao que nós podemos ver. Quando você vê, não é mais fé, já é milagre, já é bênção, já é cura, já se processou o sentido da fé. Entende o que eu estou falando? A Bíblia Sagrada diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Logo, se é uma certeza do que eu espero, isso quer dizer que ainda não chegou. Mas mesmo sem ter chegado, eu acredito, eu tenho certeza que está vindo. Isso é fé. A convicção de fatos que não se podem ver, que não se veem. Então eu não preciso ter fé para acreditar que esse arranjo está aqui na minha frente. Eu não preciso ter fé que esse instrumento está aqui ao meu lado, porque eles já estão. Entende o que eu estou falando? E as pessoas estavam então querendo, de alguma forma, materializar a fé. Volto a dizer, não é uma crítica a quem faz campanhas, porque eu já fiz muito. Novamente eu digo, você que está nos visitando e na sua igreja faz campanha, eu não estou dizendo que a sua igreja está errada. Eu não estou dizendo para você sair de lá. Eu só estou dizendo que chegou para mim o entendimento que as pessoas estavam pegando moletas ao invés da palavra de Deus. Por isso a pergunta: a palavra ainda vale para você? Ela ainda é suficiente para você? O homem diz: não precisa vir. Isso não era uma rejeição a Jesus, mas era exatamente alguém que se achava, se acreditava como indigno de recebê-lo. Além do que, não era necessário ele vir pessoalmente. A autoridade de Deus, através do Senhor Jesus, aquele centurião acreditava, iria alcançá-lo sem precisar Jesus vir pessoalmente. Por favor, pergunte a essa pessoa de novo: a palavra de Deus ainda é suficiente para você? Ela basta para você?
Ou você precisa de algo mais para poder crer em Deus? Deus precisa estar se provando para você? Ele precisa estar o tempo todo confirmando para você alguma coisa, para você acreditar? Porque, queridos, a maioria de nós faz isso, e com constância. Basta a coisa não sair da forma que você esperava, basta a coisa sair do prumo, sair do rumo, para que sejamos tentados a acreditar que Deus talvez não queira muito nos abençoar. Tem alguns que são temerosos e pensam assim, outros são mais rebeldes e pensam até assim: eu acho que Deus não pode fazer isso não. De quem você depende? Essa é a pergunta. Onde está a fonte da sua alegria? Onde está a fonte do seu prazer? Esses dias chegaram para mim e falaram assim: pastor, o culto, pastor, vamos dar uma alegrada, uma animada, os irmãos ficar mais animados. Eu perguntei: quem disse para você que culto é para animar crente? Você entendeu errado. O culto é para Deus, não é para você. Quem disse que você tem que se sentir emocionado, que você tem que chorar? Quem disse que você tem que se arrepiar? Você acha que Deus só opera através de seus sentidos? Você acha que Deus depende do que você sente para provar sua presença? Queridos, eu falei essa semana aqui sobre Elias. Quando o profeta estava com seu humor deprimido, triste, os pregadores não falam muito sobre isso, talvez por não terem tempo suficiente para explanar tudo que é necessário e não surjam entendimentos errados. Mas eu me atrevo a falar. Elias estava entrando em depressão, porque se isolou, abandonou o seu obreiro, foi para o deserto e lá pediu para morrer. Por favor, dê um toque aí no seu irmão, fala assim: ele não tentou se matar, tá? Ele pediu para Deus levá-lo. E quando alguém chega nesse ponto, irmãos, quando a vida se torna insuportável, é porque realmente está muito difícil. Como é que Deus trata com esse profeta? Eu já expliquei aqui na igreja. Não é como nós tratamos. Para com isso! Frescura, rapaz. Isso é falta de Deus, falta de oração. Deus não fez isso. Deus envia um anjo com pão e água, alimento e refrigério. O profeta come, mas estava tão mal que volta a dormir. O anjo não chuta as partes fofinhas do corpo dele. Tem gente que quer fazer isso com quem está mal. Por isso que eu digo sempre aqui, irmão, só sabe como é quem passa. Na vida dos outros é fácil você arranjar soluções, saídas, respostas. Parece que nós somos especialistas em resolver problemas na vida dos outros. Mas quando eles são com você, quando eles acontecem com você, qual é a sua atitude? O anjo chama ele novamente, ele come novamente, se fortalece, diz a Bíblia, com a força daquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Lá chegando, diz a Bíblia que Elias começou a subir, mas em dado momento ele resolve entrar numa caverna. Não há dito que Deus chamou ele na caverna, ele tomou essa decisão. Lugar escuro, caverna. É assim que muita gente prefere estar, sozinho, no escuro. Como é que sabe disso, pastor? Porque isso já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás eu não sabia como resolver os problemas, e quando a angústia era muito grande, eu enrolava a minha cabeça igual uma múmia, ficava só os olhos lá de fora, ainda botava um travesseiro por cima. Eu queria silêncio e escuridão. Eu não estou falando de trevas, não estou falando de nada espiritual, eu estou falando apenas de quietude. E Deus pergunta: o que está fazendo aí, Elias? Ou aqui, Elias? E Elias então desabafa. Irmãos, a gente nunca entendeu isso. Deus perguntou já sabendo a resposta. Mas por que perguntou? Para que Elias tivesse a oportunidade de falar.
Talvez essa pessoa aí ao seu lado está super, hiper, mega, blaster. Tem outro? Tem. Sufocada, cheia, está bem pertinho de estourar, de explodir, de tanta pressão que essa pessoa passa. E não fala, e não tem quem ouça. E a pessoa se sente agoniada, angustiada. E Deus reconhece isso e Ele pergunta: o que está acontecendo, Elias? Fale, diga. E Elias então reclama: porque eu preguei a palavra. Sabe, a gente quando começa a reclamar com Deus e nos encontramos cheios de razão diante de Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E é uma lista que nós passamos no rosto, como se Deus fosse um parceiro. Pessoal da gravação, parceiro para nós aqui é parceiro. Sabe, como se Deus fosse um qualquer que nós pudéssemos reclamar. Mas mesmo sendo Ele todo poderoso, Ele deixa Elias falar, porque Elias estava precisando falar, precisando botar para fora aquela pressão. E quando ele termina e Deus percebe que Elias já esvaziou, agora é hora de Deus falar. Porque é assim o nosso relacionamento com Deus, não é só você que fala. Somos muito mal acostumados. Quase ninguém ora direito. Quase ninguém. Sabe como é que nós oramos? Final do dia, vai dormir, senta lá, ou ajoelha. Deus, muito obrigado, amém. A maioria de nós já faz isso deitado, irmão. E os outros que nem isso faz mais. Como dizia minha vozinha, deita que nem um cavalo. Ela vai lá assim. Nem fala mais com Deus. E os que falam, só falam. Não escutam. Não param para ouvir. E os que param, esperam que Deus faça assim, ó: meu servo. Elias esperava assim. Muitos de nós esperam assim. Diz a Bíblia Sagrada, se você ler depois lá no livro dos Reis, que veio um fogo, e o texto diz: Deus não estava no fogo. Veio um terremoto e Deus diz, a Bíblia diz, Deus não estava no terremoto. E depois veio um vento que fendia os montes. Eu falei isso essa semana agora. Eu sempre fico impactado com essa expressão: um vento que quebra montanhas. Pense num vento. Mas diz o texto, Deus não estava no vento. E depois disso tudo, uma voz mansa e suave. Nós não damos tempo para essa voz mansa e suave falar. E Ele tenta. Deus tenta. Deus tenta. Mas a palavra dele ainda vale para você, irmãos? Ainda é suficiente uma só palavra dele? Ou é você que dirige? É fácil botar um adesivo no ônibus, no carro. Deus está no controle, guiado por Deus. Deus está na direção. Conversa fiada. Nós temos dificuldade de entregar o controle a Deus. Uma vez eu preguei aqui na igreja, não foi aqui, foi no outro prédio. Poucos entenderam quando eu disse: nós confiamos mais no motorista do ônibus do que em Deus. Quem anda ou já andou de coletivo? Levanta a mão. Anda ou já andou? Alguma vez você chegou e falou assim: motorista, motor, mostra aí a CNH. Me mostra o teu contrato aí para me saber quanto tempo você tem de experiência, se você já deu alteração. A maioria das vezes nós nem olhamos no rosto dele, não sabemos nem quem é. Quando você faz a mesma linha todos os dias no mesmo horário, você até decora, porque aquele mesmo profissional todo dia você decora, mas de um modo geral você não presta atenção. E você confia a sua vida na mão daquela pessoa, sem duvidar. Quem já viajou de avião? Idem. Mesma coisa. Esse é que você não vê mesmo. Você só escuta ele falando lá. Você nem presta atenção no que ele está falando. É ou não é? Nem presta atenção. Mas confia em entrar naquele veículo
e viajar a 800 quilômetros por hora, a sei lá quantos pés de altura. Você confia. E em Deus? E em Deus? Quanto que você confia? Porque basta a coisa sair do prumo, repito, basta sair do erro, do eixo, para que as reclamações comecem. E então nós esquecemos o por tudo da graça. Por tudo da graça. Nós murmuramos muito mais do que agradecemos.